Fala pessoal, Rodrigo Seba na área, trazendo aqui mais um vídeo do canal Diário de Gain Loss. Em que fase que você está no mercado financeiro? Mais especificamente aí no Day Trader. Em que você já parou para pensar nesse assunto? Hoje eu quero abordar essas fases, hoje eu quero abordar que inevitavelmente você vai ter que passar por elas. E por incrível que pareça não, mas é a pura realidade, das três fases, as piores estão na primeira e na segunda. Mas antes disso, eu peço que vocês se inscrevam no canal, dê um joinha, ajuda a gente a poder chegar o mais longe possível dentro do YouTube. Quero que os algoritmos trabalhem pra gente, que a gente possa chegar o mais longe possível e consequentemente aí ter mais inscritos, ter um material bacana, é amador, mas é de coração, e que a gente possa ir mais longe possível dentro do YouTube. A gente sabe que tem muita gente começando no mercado financeiro, a gente recebe relatos aí que o número de CPFs vem aumentando novamente, isso mostra que existe sim o sonho e desejo de muitos brasileiros de viver no mercado financeiro. Então vamos lá. Eu sei que é um vídeo amador, é um vídeo de uma pessoa que não tem muito conhecimento, mas que pode estar agregando da maneira mais simples aqui num vídeo desse, bem amador. Então vamos pelo assunto, né? Um assunto que é polêmico. Polêmico não, mas é um assunto que deixa muita gente de cabelo em pé. As fases aí para você chegar na famosa consistência, né? Ou você se manter consistente por um bom tempo. Nós temos três fases, né? A gente divide aí no mercado financeiro e todo mundo fala isso e é verdade. As três fases que você precisa passar para chegar numa consistência, num padrão de ganho, sabendo respeitar o loss, sabendo respeitar o dia de fura que não vai ter mais. Isso é a consistência. Consistência não é estar ganhando sempre, porque no mercado financeiro você não ganha todo dia. Mesma coisa quando você abre uma loja e a sua loja não vende todo dia mesmo a quantidade. Às vezes tem um prejuízo. Então, no mercado não é diferente. Mas mais específico nas primeiras fases, a primeira fase é a fase que você só perde. Mas quando a gente fala só perde, por trás dessa palavra, você tem muita coisa por trás. Exemplo, você entra no mercado financeiro com aquela vontade gigante, fala, nossa, eu vou ficar rico. Nossa, eu ganhei R$ 30 aqui com um contrato. Se eu multiplicar isso por 10 e fazer isso por 20 dias, nossa, eu tô... Nossa, agora se eu triplicar isso, eu vou dobrar o meu salário. Nossa, descobri aqui a mina de ouro. Todo mundo faz isso. Eu fiz, você fez. Se você não fez, você vai fazer. Então, essa é a fase que a gente começa a enxergar dá ilusão a um monte de coisa. Largar o emprego, vou ver de trader. Só que por trás disso tem o estudo, que você quer ou não, por mais que o YouTube aí tenha um vasto conteúdo gratuito, você ainda quer se especializar em um determinado setup, um treinamento mais específico, mais parrudo, porque o YouTube também oferece muito disso. E aí que é a fase do aprendizado, porque você cai em golpe, você cai em treinamentos que não é para você, aí você tem que pular para outro, e aí você começa a fazer outro treinamento, não dá certo, aí vai para o outro, aí não, aí você faz preço médio, não, isso aqui é scalp, aí quando você vê, você gastou uma quantia grande da sua renda,
Sem falar as loucuras que você vai fazendo ao longo dessa trajetória. Preço médio. Ah, eu tô perdendo 300 hoje, não quero perder, vou recuperar à tarde, perde mais 300. Você faz um monte de coisa nessa primeira fase. Por isso que é a fase da perda mesmo. Porque é a fase que vai te colocar no eixo. E quando eu falo colocar no eixo, eu falo assim, ou você para aqui, ou você vai continuar de uma outra maneira. Essa fase eu passei. Eu posso dizer que essa fase eu estou saindo dela. Tô no finalzinho, mas no final assim que eu me sinto que tô indo para a segunda fase. E é importante você ter essa ciência. Mas para você sair dessa fase, você tem que encontrar um monte de coisa. Você tem que juntar um monte de contexto para você sair. Ter o setup, psicológico em dia, gerenciamento de risco, plano de trader. Você tem que ter tudo isso bem alinhado para você começar a sair dela. E qual que é a segunda fase? Que eu também acho que é a mais difícil. Ela só não perde para primeira fase, que a primeira fase ela é dolorosa, né? Ela abala psicológico, ela abala emocional, ela te faz perder dinheiro, que é a fase do começa a empatar, ganha um pouquinho, perde um pouco mais, que é aquela fase do empate. Ela também é dolorida, porque você começa a ver que você tem um padrão, um projeto, um processo, tudo alinhado, só que não sai do lugar. Você fica patinando. E aí que eu posso dizer que eu estou nessa fase. Eu não me considero que eu estou patinando. Eu começo a enxergar que eu estou gatinhando um pouco melhor. Sabe quando a criança ela sai do gatinho e ela começa a apoiar nos cantos para poder andar? Eu tô assim. E isso é gradativo. Isso é com tempo, porque uma hora eu vou me soltar e eu vou cair. Que é o empate, é o mês de perda. Aí eu coloco os pezinhos no chão de novo, me apoio nos cantos da casa e começo a gatinhar de novo. Essa é a fase do empate, da perda e de pouco ganho. Porque você começa já a ter uma noção das coisas. Opa, peraí, isso aqui eu não posso fazer mais. Anota, que é o diário de trade. Isso aqui eu não posso fazer mais na minha vida. Não, eu não posso ter mais dia de fúria. Não posso fazer mais isso. E isso vai fazer com que você comece a empatar. Nossa, eu fazia na minha primeira fase 20, 30 operações no mês. Nossa, agora nessa fase do 0 a 0, no empate, eu faço 10, 12. Pô, que legal. Que você começa já a ver que você tem que calcular um risco ganho na operação. Então você começa, puta, eu fiz pouco trade, mas eu ganhei mais. Como assim? Tudo isso vai se encaixando. É a fase do empate. É a fase que você começa a ganhar corpo. É a fase que você começa a enxergar que há uma possibilidade. E aí você fala, pô, peraí, se eu empatei aqui um pouquinho mais pra frente, se eu tiver um aumento de contrato aqui, é a fase que você começa já a mapear e começa a esquecer o passado, porque o passado é cruel, ele é duro e você fala, putz, eu não quero mais isso pra mim. Não posso ter isso mais pra mim. Aí você começa a respeitar a fase número 2. E é importante demais essa fase. Mesmo que ela empate, ou mesmo que você perca um pouquinho, ou que você ganhe um pouco, você já se sente aliviado, porque as fúrias já ficaram para trás. E é nessa fase que eu tô hoje. Mas ainda gatinhando, dou alguns passos sozinho, caio, me apoio, levanto e continuo. Essa é a fase que eu tô.
se é a curiosidade de muitos por aí. E tem a fase número 3, que é a fase que eu considero a fase que você chega no patamar adulto do mercado financeiro. Você já aprendeu a andar, já aprendeu a comer sozinho, atravessar a rua, a comprar alguma coisa sozinho, a namorar, a ter um filho, casar, enfim. Essa é a fase adulta no mercado financeiro, onde você sabe tudo o que você passou no passado. Você já alavancou, você já ganhou, agora fala, peraí, agora eu preciso reduzir os meus números de contato, porque eu não preciso mais me colocar à disposição do mercado, me expor ao risco todo santo dia. Eu preciso dar um tempo para mim. É a fase que você vai olhar para o mercado e falar assim, não, hoje eu não vou operar porque eu não tô afim. Eu fiz a semana inteira, segunda e quarta, eu, por exemplo, fui bem pra caramba. Por que eu vou me expor quinta e sexta? Tchau. Não vou nem abrir computador hoje. Essa é a fase que um dia eu espero ter. Porque você não fica mais escravo do mercado. Você vai na hora que você quer. E é gratificante você ouvir de alguns traders. Não sei se é verdade ou mentira, mas pelo que eu já ouvi em podcast e tudo mais, aqueles que falam que tem dia que eu opero, tem dia que eu não opero. Um dia que eu faço um ganho considerado no dia, eu já não faço mais na semana. Dependendo, não faz mais no mês. Isso é gratificante, porque é a fase que você conquistou respeito do mercado. Você olha para a tela e não fica com, putz, eu não tô com medo de você, tela, gráfico. Eu sei o que eu vou fazer na frente. Eu só vou entrar a hora que deve ser feito para executar e sair da melhor maneira possível e feliz. É isso. Essa é a terceira fase, que eu tô muito longe. Eu acho que posso dizer que essa fase vai ser a mais longa para que eu possa ser promovido. Eu saí da fase 1, que era o estágio, para a fase 2, que é um analista, para chegar na fase 3, que é um gerente, um supervisor, enfim, é a mais longe. E eu tenho absoluta ciência disso, que isso vai ser uma consequência. Sabe por quê? Porque quando eu saí da fase 1 para 2, e eu esperava que eu ia ter esse momento, assim, saí. Opa, legal, saí. Não. É uma coisa natural que me fez, que me deixou, de um dia pro outro eu olhei e falei, nossa, eu saí da fase 1. Eu tô livre dela. Eu não faço mais o que eu fazia no passado. Nossa, que legal. Claro, sempre com atenção, porque a gente, por ser humano e não ser uma máquina, a gente corre um grande risco de tropeçar, bater a cabeça. E você botar tudo para trás. Não, eu ainda tô nessa... Por isso que eu falo que eu tô saindo da fase 1 e entrando na fase 2 e respeitando a fase 1. Porque o tombo é grande e a gente tem que ter essa ciência. Então é isso, gente. São essas 3 fases. Eu queria saber em que fase que você tá. Conte aí nos comentários que fase que você encontra. Conta aí nos comentários o que eu passei aqui nesse conteúdo, se é relevante, se de fato isso corresponde, que para mim corresponde. Eu respeito cada etapa. E a etapa 1, que é a principal, que eu acho que é o recado importante para finalizar o vídeo, todo mundo vai passar. É a pior fase, é a fase mais dolorida. Mas quando você estiver lá no topo e olhar para baixo, assim, valeu a pena. Forte abraço, pessoal. Até o próximo vídeo. Valeu!